sexto ano. Vamos corrigir, então, o capítulo 15, a crise do sistema feudal. Olha, começando na página 34. Interpretando documentos. Aqui na interpretação do documento, vocês tinham que ler e depois descobrir qual era a correta. A correta é a letra D de dado. O autor faz referência à fome, ao frio e à violência gerada pela miséria. A 2. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, expõe algumas das razões para a situação de miséria relatada no texto. Os surtos de fome que atingiram a Europa no final da Idade Média são o resultado de más colheitas, do esgotamento das terras, da saída de milhares de camponeses do campo em direção às cidades, o que causou uma redução na produtividade rural, e o aumento do consumo de alimento nas zonas urbanas. Agora nós vamos para a página 37. Interpretando documentos, era para vocês ler a interpretação, né, aqui do documento, e aí responder. De acordo com o texto de Boccaccio, por que as pessoas abandonavam os familiares? Porque eles tinham medo de contrair a peste e morrer. 2. Explique o significado da frase. O evento tornou-se tão banal que não mais se tratavam os que morriam com mais carinho do que se cuida hoje das cabras. Como a morte vitimava milhares de pessoas, ela se tornou comum. Os sobreviventes, já acostumados a perder familiares e amigos, ficaram insensíveis ao fato e deixaram de homenagear os mortos. Página 40. Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre a Inglaterra e a França. Verdadeiro. A peste negra atingiu poucas partes da Europa e não foi tão letal quanto as revoltas camponesas. Falsa. As revoltas camponesas ocorreram em virtude da situação de miséria e da opressão de servidão feudal. Verdadeiro. São conhecidas como crise dos séculos XIV e XV, a fome, a peste negra, a guerra e as revoltas camponesas. Verdadeiro. Joana d'Arc ajudou a Inglaterra a vencer a Guerra dos 100 Anos. Falsa. Produza um parágrafo explicando a relação entre a fome, a peste negra e as revoltas camponesas, que ocorreram no século XIV na Europa Ocidental. A fome como a peste acabaram por gerar as revoltas camponesas. Em razão da fome e da peste negra, o número de habitantes diminuiu nos campos e nas cidades. Mesmo assim, os camponeses que continuaram trabalhando eram obrigados a pagar altos impostos. Eles precisavam trabalhar mais para compensar a falta de mão de obra na produção de alimentos. No entanto, não podiam desfrutar de melhores condições de trabalho. Assim, era cada vez menor a quantidade de alimentos disponíveis para que pudessem sobreviver. Com o tempo, acabaram por se revoltar. Agora, na página 42. Além do crescimento das cidades e do comércio, que acontecimentos aceleraram o fim do feudalismo e o início de novos tempos? A peste negra, os conflitos entre camponeses e senhores, a fome e a disputa pelo poder entre os reis. 2. No final da Idade Média, aos poucos, o poder foi saindo das mãos da Igreja e dos senhores feudais. Qual foi o papel dos banqueiros e dos comerciantes nesse período? Os grandes comerciantes e os banqueiros davam apoio financeiro aos reis, que foram retomando o poder e o centralizaram em suas mãos. 3. Leia com atenção a descrição que o historiador George Dubin faz da peste negra e depois responda abaixo. A. Explique a relação entre a afirmação a epidemia. Essa catástrofe é, portanto, também um dos efeitos do progresso, do crescimento e os eventos ocorridos no século XIV. A intensificação
do comércio a partir do século XIV possibilitou o encontro entre inúmeros povos, com costumes diversos. Isso fez com que ficassem propensos ao contágio e à difusão de doenças. Segundo o texto, como a peste negra chegou à Europa? Pelos navios vindos da Ásia. Que significado as revoltas dos camponeses tiveram no contexto das relações entre senhores e servos? Elas abalaram as relações entre eles, levando à crise do sistema feudal, pois denunciavam a exploração a que os servos estavam submetidos. Essas revoltas enfraqueceram os senhores feudais. Elabore um texto que explica a relação de Joana d'Arc com a Guerra dos 100 Anos. Bom, Joana d'Arc foi uma camponesa francesa que lutou pela França contra a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Ela serviu de inspiração a muitos que lutavam e contribuiu para a vitória da França. Joana d'Arc foi capturada por franceses aliados da Inglaterra e entregue ao inimigo. Acabou condenada e morreu queimada na fogueira. Era a personagem que representava como a religião exercia grande poder no período em todos os estamentos sociais. Quer dizer, ela era uma personagem que acabava representando a sua luta e eles tinham a característica de que ela era uma bruxa. E aí aproveitaram e mataram ela queimada. Explique como a crise do século XIV alterou a sociedade na Europa. A crise reduziu a população europeia e enfraqueceu o poder político dos nobres, o que gerou centralização do poder. O comércio se tornou uma atividade forte, praticada principalmente pela classe em ascensão, a burguesia. Na próxima aula, nós vamos ver a cultura medieval. E aí, nós vamos trabalhar a influência da Igreja Católica, mosteiros e bibliotecas, o ensino medieval, a arquitetura medieval, a ciência e a literatura e trovadorismo. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula, ok? Tchau, fique com Deus.